Aí eu falei assim, quem é a técnica do contra? E na verdade aí ela foi lá e colocou, né? Técnica do contraste. E aí eu achei, a técnica do contra, eu sou contra tanta técnica. Mas tudo bem, né? Vamos lá, qual que será? Aí depois passou um tempo, eu tinha visto que ela tinha mandado de novo. E ela queria falar sobre a técnica, ela queria estar perguntando sobre a técnica do contraste, né? Vou responder, não sei se ela está aqui, porque é mãe de paciente, eu acho interessante a gente responder, e é interessante. Eu vou fazer um apanhado geral aí sobre esse aspecto de contraste para vocês, tá? O contraste que a gente usa, que é na estimulação visual, é aquele das listrinhas, né? Branca e preta, eu falo padrão McDonald's, que é aqueles contrastes altos, amarelo, e amarelo McDonald's e vermelho McDonald's. Você tem o padrão reverso, que é o padrão xadrez, que aí as pessoas ali em cima dali elas adaptam e vão fazer N coisas, tá? Em 2007, 2008, mais ou menos, eu fui fazer um curso na Alemanha, em Berlim. E lá eu descobri, né? E eu descobri assim, aleatoriamente, tá? Eu entrei numa loja dessas que vende produtos para psicopedagogos, para estimulação visual, autismo, TDAH, enfim. E eu entrei e vi que tinha um livrinho desses bem de faça você mesmo, né? Com contraste, mas eram uns contrastes diferentes, né? E aí eu achei estranho, peguei aquele livro, né? Comprei esse livro, porque tinha as referências. E eu estava fazendo um curso que nem era da Visão, e passei nessa loja só para comprar material. E aí, tipo, quando eu cheguei aqui e comecei a estudar esse livro em alemão sobre o contraste, eu percebi que existia uma outra tecnologia de contraste diferente da tecnologia de contraste que a gente estava acostumado, né? 2007 isso, foi 2007. E aí eu vi que você poderia estimular, e aí achei esses artigos, pesquisei, alguns eu comprei, e comecei a estudar, naquela época, sobre esses contrastes daquele livro que eu achei estranho. Por que eu achei estranho? Porque eram contrastes cores pastéis, nude, parecia ainda fiquei assim, será que eu tô comprando, será que eu tô louco, né? Mas eu entendo bem alemão, e aí eu li e falei assim, é contraste para estimulação visual, tá escrito aqui na capa do livro, né? Tipo, mas que contraste louco, né? E aí fui estudar, fui entender que existia uma outra tecnologia sobre contraste. E aí eu vi que os artigos que fundamentavam esse livro eram artigos na área de engenharia fotônica, bioengenharia ocular, física quântica. E aí eu falei assim, nossa, quer dizer que se eu quiser saber sobre contrastes, para trabalhar sobre, eu tenho que pesquisar artigos na área física para ver quais são as tecnologias que eles estão trazendo em pesquisa sobre essa coisa do contraste. Aí depois teve um boom, né, dos japoneses em 2009, com uma nova tecnologia de contraste, e um desses japoneses era psicólogos e todos os outros japoneses eram físicos. E aí, uau, que legal, eles encheram o mercado com uma tecnologia de contraste, que aí eu falei, uau, preciso entender o que está acontecendo agora, né, porque eu preciso entender isso. Aí eu fui fazer um curso na universidade, uma universidade americana, para entender o que era aquela física que estava por trás do estudo do contraste dos japoneses, que era um contraste totalmente diferente, né? E aí foi quando eu conheci o conceito de aberrometria, tá? Quando eu já sabia da wavefront, mas eu não tinha estudado a fundo a física da aberrometria. Então, aí na época eu era coordenador da faculdade de optometria, da pós, e eu falei, nossa gente, essa tecnologia é a mesma que eles usam nessas lentes aí, que toda hora eles falam, tecnologia wavefront, tecnologia aberrometria, na lente de contato. Sim, é a mesma coisa. E eu falei, nossa, bingo, que lógica. O nosso olho, quando eu jogo a luz no seu olho, ela vai passar pela córnea, tá? A córnea é o primeiro obstáculo, né? O filme lacrimal e a córnea, o primeiro obstáculo, tá? Que nós temos, tudo bem? E aí a luz passa e ela vai entrar lá dentro passar pelo cristalino, e no vítreo ela sofre um processo chamado interferometria, que depende toda a questão física e química do vítreo. O vítreo tem o efeito Tyndall,
né? Porque ele é um coloide e a luz ela tem um efeito, acontece algo diferente. Então quando entra a luz no olho, ela sofre vários processos antes de chegar na retina. Então na interferometria do vítreo, a gente entende que existe estudo da interferometria. O que é interferometria? É quando as ondas, toda hora, tá? As ondas estão se chocando e elas se chocam, gerando uma interferência negativa que diminui a força de energia que ela traz, que é o quanta, né, o fóton, que aí tem a ver com a física quântica. Isso é estudado na física quântica. Ou você vai lá e quando essas ondas se chocam, elas têm uma interferência positiva. No neurocoach, quando eu falo de emoção, quando eu fazia neurocoach, inclusive eu explicava que isso acontece com a gente. Quando nós temos um campo vibratório e estamos emanando energia, frequência vibracional. E aí você também tem o seu. E de repente você fala assim, nossa, não fui com a cara daquela pessoa. Aquela pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo, mas de repente naquele momento ela esteja triste, raiva, e ela esteja vibrando numa energia negativa e ela vai a padrão de frequência de vibrações, a gente está eliminando onda eletromagnética o tempo todo, tá? Vibracional. E aí aquilo tem uma energia. E aí quando choca com a sua, que está alta, vai dar uma interferência negativa. Então você vai falar, uai, que coisa estranha, não gostei dessa pessoa, não fui com a cara dela. E isso tem tudo a ver com energia, né? Mas a pessoa, coitada, pode ser que ela naquele dia ela não esteja bem, tá? E aí ela vai estar numa vibração negativa. Então é isso que acontece também na onda, tá? E lá no vítreo existe processos, né? Onde existe o conoide central que está entrando muita luz, e se toda essa luz que entrasse, ela fosse passada para a retina, ela ia gerar o que a gente chama de glare, de ofuscamento. Então existe uma interferência destrutiva na região central conoide do vítreo e na periférica construtiva, para tentar levantar aí a energia e a percepção da periferia, principalmente dos bastonetes, tá? E aí, beleza, então eu tô falando todo um processo físico que não acontece naturalmente. Só que, vamos lá, a luz, ao entrar no seu olho, tá? O estímulo, que é a luz, né? E aí isso pode vir do quê? Pode vir no contraste de uma luz, de um desenho, pode vir de mil lugares. Quando essa luz ela entra dentro do olho, no nosso olho, ela passa por uma barreira inicial que é a córnea, tá? O fato de você ser míope, o fato de você ser hipermétrope, o fato de você ser astigmata, né? Ter astigmatismo, ou ter astigmatismo hipermetrópico, astigmatismo miópico, enfim. O fato de você ter ceratocone, o fato de você ter uma distorção de córnea, o fato de você ter uma opacidade de córnea, o fato de sua córnea não ser tão transparente, enfim. Isso vai influenciar na entrada de luz e no estímulo? Até então a gente não se preocupava com isso na estimulação visual. Não é verdade? Quer dizer, não se preocupam ainda, né? E sim, gente, muito. Então isso tem existe hoje uma especialidade dentro da fotônica, da ótica, da bioengenharia ocular, né? Vamos dizer assim, que estuda somente a entrada de luz ao passar pela córnea e como que ela vai se comportar até chegar na retina, tá? Que a gente chama de aberrometria. Em português você não vai achar muita coisa, se você for achar, você vai achar relacionado à lente. Então eu vou ter que procurar primeiro os artigos mais antigos de aberrometria e bioengenharia ocular, que estão em japonês, em alemão, romeno. A Romênia é fortíssima, eles têm o maior centro de pesquisas de física quântica é a Romênia, a Suécia. Então você vai encontrar artigos desses países. E já muita coisa nos americanos também, porque os americanos depois, mas eles não trabalham com contraste especificamente focado para uma reabilitação. Não existe um artigo que você vai procurar e vai achar lá. Ainda não existe isso, cara. Você não vai achar lá, procurar um artigo. Contrastes novos para a estimulação visual. Contraste que o Leandro está falando. Não existe. Você vai achar na física. Aí você tem que estudar esse conceito físico, como eu fiz desde 2009. São quase 10 anos estudando a física, e para entender que, então para construir um contraste assim, eu tenho que fazer assim, porque eles dão a receita do bolo, só que ninguém ainda construiu isso, ninguém fez isso, tá? Poucas pessoas individualmente usam essa tecnologia nas suas terapias, eu sou um deles, tá? Recentemente eu fiz um curso agora, paguei quase $4.000 só para aprender a fazer um outro contraste. Então essa aberrometria, ela tem leis próprias, tá?
que a gente chama de as leis dos polinômios de Zernike, tá? É uma das. O estudo da wavefront, da berrometria, né? Dos estudos dos japoneses. Então, assim, resumidamente, quando você faz... aí eles foram estudando esses contrastes, passando essas informações para a retina, atravessando ali. Então, se você tem um astigmatismo, eu tô com uma criança com astigmatismo, tá? E aí eu vou fazer uma terapia visual nela. E é com estímulo de contraste. Esse contraste vai ter que passar pela córnea dela. E se ela tem uma criança que tem miopia, uma criança que tem astigmatismo, a resposta vai ser diferente. Porque o astigmatismo, ele vai distorcer a imagem. A miopia, ela vai deixar a imagem um pouco antes. Então, eu preciso de um contraste com mais força. Então, tudo isso tem a ver com física, né? E aí, assim, a terapia visual a gente não pode fazer com óculos, por quê? Porque o óculos é mais uma barreira. Além de ele focar tudo para a fóvea, a gente às vezes tem que trabalhar a varrer essa estimulação na retina toda. Às vezes o óculos, como o óculos ele joga todo o estímulo para a fóvea, ele atrapalha. E outra coisa, nesse processo que a gente está falando, o óculos é uma aberração a mais. Aí, para eu poder fazer isso, eu teria que calcular também a aberração da passagem da luz pela lente, né? Porque às vezes a lente está riscada, às vezes a lente está suja, às vezes não está adequada, está torta, tudo isso vai influenciar. Então você imagina mais uma barreira, mais um teparo aí. Então você tem lá essa opção de você ter que estudar a berrometria para ver a passagem do contraste pela córnea, tá? E aí vai variar do tipo de córnea. Então, o contraste que nós temos, que é o contraste baseado no olhar preferencial, contraste de resolução, aquele contraste que vocês trabalham a vida inteira, desde a década de 40, chama contraste de resolução ou contraste de olhar preferencial. Eu chamo um dos dois, tá? Ele hoje, ele é tipo né? Ele é um péssimo contraste, porque a gente tem diferença, paralisia cerebral, você não pode usar esse contraste em movimento. Paciente que tem labirintite, você não pode usar o contraste periférico em movimento. E aí como você estimula, né, com o contraste? Tem que deixar ele parado, cinético, só que ele cinético ele tem uma força pequena. Então eles foram medindo os contrastes, eles chamam de ordem. Um contraste de ordem 1, né, é um contraste que vai trazer 0. Eles têm uma escala, tá, em 5 ciclos graus por minuto, mas eu vou falar ela em genérica, para vocês entenderem. Quando você pega aquele contraste de ordem 1, que é o 0, né, que seria, o que quer dizer o contraste de ordem 1? Seria uma folha azul. Não tem contraste. O azul gera contraste no V4, o azul, a cor gera contraste. Só que é um contraste de força 0, né, para fazer todo esse processo. Ao passar por esse meio, vai ser 0, sempre. Que bom, né? Então, aquele astigmatismo, aquela aberrometria, aquela aberração óptica que ocorre na córnea, no cristalino, no moracoso, no vítreo, não vai atrapalhar a chegada até a retina. Se eu pego um contraste de ordem 2, ele é 10 vezes mais forte que o anterior. Essa é a lógica, porque a escala dos polinomiais é um polinômio. Para quem lembra de polinômio, lembra que quando você pula de um grau para outro, para você voltar, você tem que fazer uma regressão logarítmica. Então, o logaritmo ele pula de 10 em 10, tá? Então, é física, isso é matemática, tudo que eu estou explicando é científico, né? E estou trazendo isso para agora, por quê? Porque a gente vem vendo necessidade tem pacientes que não evoluem, né, com o contraste tradicional, e eu estou vendo que é por causa do contraste. Então, está na hora de trazer isso, né, para as pessoas. Que eu já tenho lá, se você ver no meu Lattes lá, você já vai ver curso de física de 2008, 2009, que eu já fiz. Atualmente, eu nem estou atualizando o meu Lattes, na verdade, porque tem cursos que eu fiz que eu acho que nem vale a pena falar, porque só perdi tempo. E eu vou começar a fazer uma limpa disso. E aí você tem lá, por quê? Porque são cursos bambambans, como por exemplo eu fiz o curso para deficiência visual cortical, de novo, né, na maior centro do mundo, e eles continuam fazendo contraste simples, e pior que tudo, eles continuam falando que a deficiência visual cortical ela é neurológica e precisa, mas eles continuam não usando ressonância magnética. Mas tudo bem. Então, assim, o contraste que a gente usa é o contraste de ordem 2, tá? Que ele tem em relação ao de ordem 1, ele tem 10 vezes mais
Então ele tem de 0 a 10, o outro é 0, então esse tem 10. A escala logarítmica, né, de crescimento é ordem 2, 10. Existe um contraste de ordem 3, 4 e 5 já. Cada contraste de 3, 4 e 5 tem tecnologias diferentes. Tecnologia do quê? Ordem física. Então você vai ter lá, baseado na berrometria, no wavefront, nos polinomiais de Zernike. Então você vai ter uma diferenciação de como aquele contraste tem que ser produzido, tá bom? Então, quando você pega um contraste de ordem 3, ele vai ter quantas vezes de força a mais que o contraste que vocês estão acostumados a usar? 100 vezes, né? Ele vai ter 100 vezes mais forte, ele é 10 vezes mais forte do que o que você usa, que é 10. Um de contraste de ordem 3 é 1000 e o contraste de ordem 4 é 10.000 vezes. Então, recentemente eu fiz... O de ordem 4 eu já tinha feito estudos, venho estudando ele já faz uns 5, 6 anos e venho construindo contrastes, né? E principalmente de 2 anos para cá, né, com essas tecnologias, esses programas de... Eu não sabia mexer no CorelDRAW, e agora com o Canva, né, eu tenho um CorelDRAW na mão muito mais simples, então eu venho construindo, já faz uns 2 anos, contrastes de ordem 4, 3, montados, porque eu fiz curso de física, né, de fotônica, para olhar e ver isso daí, como que é feito, né, como a gente interpreta. Quando eu pego para um paciente, eu pego para o aluno ali no PMV e falo, gente, eu me sinto uma fraude falando aquilo no PMV, porque eu falo assim, pega o contraste que elas têm, né, que vocês usam, e faz estático, né? O que é estático? Não pode ter movimento. Só que, na verdade, foi quando caiu a ficha, eu falei assim, com o contraste, elas não em movimento, o contraste de olhar preferencial, ele tem ali uma força de 10, né, ciclos grau, vamos dizer. E aí, quando você coloca ele em movimento, você aumenta um pouco isso, aumentar para 10, 12, 13. Então, assim, eu falo, nossa, eu tô sendo uma fraude de falar para eles fazer isso no PMV, porque não pode, cara, não pode você pegar um contraste de movimento e passar uma criança com paralisia cerebral que tem histórico de epilepsia, histórico de reverberação dentro do cérebro dela, né, quadro epiléptico, convulsivo, não dá. Né? A longo prazo você está gerando esse desequilíbrio, né? No V3 e ali no pulvinar. Então, quando eu falo para elas tem que fazer cinético, o cinético é movimento estático, quando eu faço para fazer o estático, não é aquele contraste que eu deveria usar, né? Seriam os outros contrastes. Só que a teoria desses outros contrastes, elas são cheias de senões, né? Eu preciso ensinar isso primeiro. Por exemplo, dentro do contraste de ordem 3, 4 e 5, a gente tem mais ou menos várias técnicas, várias tecnologias. Então, por exemplo, no ordem 4, a gente tem 6 tecnologias. Então, assim, eu tenho que sentar com o aluno, como que seria o curso de contraste. Eu vou ter que sentar e explicar física, para as pessoas mostrarem todas as referências, para as pessoas entenderem que aquilo lá não é brincadeira, não foi eu que sentei um dia e quis pintar aquilo, né? Porque tem tudo isso, então eu vou mostrar toda a lógica. Eu já mostrei um pouco essa lógica lá na comportamental e algumas aulas day by day, que tem todas as escalas dos polinomiais e os fatores de aberrometria. E um detalhe, existe todo um estudo de contraste para contraste colorido e todo um estudo da física para contraste preto e branco, é diferente, tá? E a gente, no olhar preferencial, a gente usa igual, né? A gente tá meio que tanto faz, usar branco e preto, colorido, a gente meio que vai, acho que é a mesma coisa, e não é. Isso eu também descobri recentemente, nesse último curso que eu fiz aí, sobre essa diferenciação aí. E aí já atualizei lá no PMV, mesmo no de ordem 2. Então, ordem 3 é um contraste que vai ser 100 vezes mais forte do que um contraste, 10 vezes mais forte que o tradicional de vocês. O ordem 3, o ordem 4, 100 vezes, e o ordem 5, 1000 vezes. Tem um curso que eu quero fazer, só que eles não estão fazendo online, que é o de ordem 6, né, de físicos de ordem 6, a Universidade de Duke. De novo, você não vai achar isso lá, você não vai procurar esse curso na área de optometria, de ortóptica, de neurologia, você vai achar isso dentro da física, principalmente no setor de óptica, tá? No setor de física, e esse de ordem 6 é um curso de física quântica para contraste. E onde eles estão usando esses contrastes? Na terapia visual? Não. Para usar na reflectância das espaçonaves, tá? E na interna também, para refletir, para que a pessoa, quando está lá no espaço,
Então, assim, não é um curso simples, não é algo que você vai fazer se você não tiver uma boa base. Eu já tenho estudando física aí, já mais ou menos física quântica, física de fotônica, bioengenharia ocular, já mais ou menos uns 10 anos, como hobby, né? Porque eu sou meio louco, né? E aí, mas isso ajuda pra caramba, porque hoje, pra vocês terem uma ideia, contrastes de ordem 2, 3, 4 e 5, eu já tenho mais ou menos 1000 modelos de contrastes que eu fui montando nos últimos 2 anos. 1000 modelos. E aí eu quero dar um curso de contraste, mas eu ia lançar aos poucos, mas eu resolvi fazer uma formação mesmo, porque algo vai demorar 100 horas. Porque você tem que aprender, eu tenho que ensinar física, tenho que ensinar onde que pode e que não pode colocar. Porque se eu falo pra vocês assim, gente, não pode usar contraste em movimento com paralisia cerebral, paciente com lesão cerebral, né? Com um contraste de ordem 10. Imagina um contraste 10 mil vezes, 1000 vezes mais forte que esse, que só de eu colocar ele, né? Eu só mostrei esses contrastes até agora para a professora Denise. E aí ela, a única pessoa que já viu no planeta Terra, nem minhas irmãs. Então eu mostrei para ela esses contrastes de alto poder. Você deixa ele parado aqui, ó, né? Aí você fica parado, olhando para ele e ele se movimenta, tá? De acordo com os estudos que foram feitos, principalmente japoneses, ele se movimenta. Então tem vários padrões, né? A gente foi mostrando, tem uma apostila só de 100 contrastes desses, que você vai trabalhar com essa questão do movimento, então ele não pode usar em movimento, porque ele se movimenta, você percebe que parece que o negócio está se mexendo, parece que está vivo. E aí eu fiz uns formatos mais lúdicos também, né? E aí a gente até ficou com dor de cabeça, só de ficar baixando, assim, vendo, porque é bem forte, é algo muito forte, tá? E eu estou agora trazendo alguns contrastes para as terapias, eu não vinha usando muito, porque eu estava esperando, né, as respostas científicas. Eu não aprendo e já vou fazendo, eu tenho que ter um pouco de parcimônia, até porque a minha técnica já tem resultado, já tem respostas. Se eu vou trazer algo que vai potencializar ela, eu tenho que ter certeza absoluta se eu vou colocar. Então, por que eu não eu já venho usando alguns na estimulação visual, na mentoria online que eu faço com a professora Marcinha e com a Raquel, né, nossa mentoria de estimulação visual. A gente já aplica esses contrastes, tá? Na estimulação visual eu já aplico nos meus pacientes, ainda não dei aula, então eu não divulgo, porque tem muitas contraindicações em alguns, né? Então a gente já vem aplicando, e agora eu vou começar a aplicar também nos pacientes de ambliopia os contrastes que eu aprendi recentemente, a tecnologia ficou mais clara para mim de como que eu posso usar nos pacientes ambliopes. Então tem contrastes dessas tecnologias para vocês entenderem, contraste que você coloca, ele se movimenta para você, a criança não precisa movimentar o contraste nem o olho, então aquilo é muito estimulante. É os de ordem 5, que são 1000 vezes mais fortes. Tem contraste para trabalhar ambliopia, especificamente para ambliopia, são maravilhosos. Eu vou começar a testar agora com meus pacientes. Estou montando uma mentoria de ambliopia online com alguns pacientes, onde eles vão trazer o exame e eu vou avaliar eles à distância, eu vou fazer a terapia à distância, eu vou estar acompanhando essa mentoria junto com o terapeuta, e aí eu vou usar, e aí essa mentoria, por que ela vai ser possível? Porque eu vou usar os contrastes de ambliope, tá? Eu vou trabalhar esses contrastes, a minha técnica já com esses contrastes. Esses de ambliopia, por exemplo, não pretendo ensinar agora. Aquilo que falaram esses dias aí, que eu não ensino tudo? Sim, eu não ensino, porque nem tudo esse de contraste de ambliopia eu demorei quase 5 anos para entender a lógica dele, por que funcionava. Então é uma técnica bem difícil, mas que eu já vou conseguir colocar em prática agora, a partir do mês que vem, quando já abre a primeira turma de mentoria online de ambliopia. Visão, educação física, corrida, neurologia, o que isso tem a ver? Uma coisa está ligada à outra ou não? O que você acha? Gente, o que exercício aeróbico, corrida, tem a ver com visão? O que a visão sofre quando fazemos esses exercícios? Coisas boas ou coisas ruins? Eu convido vocês que acompanham meu blog a fazer uma discussão na minha página no Facebook, Professor Leandro Rain,
para nós discutirmos sobre o assunto. Até que ponto os exercícios aeróbicos ajudam a visão? O ponto é exatamente esse. Os exercícios aeróbicos, como a corrida, ajudam na visão. Eu vou dar algumas dicas para vocês pesquisarem e a gente discutir lá. Núcleo mesencefálico, certo? A gente se vê por lá. É o seguinte, estudos da Universidade de Berkeley mostraram que a formação pontina pararradial, FPPR, que nós conhecemos que tem o de entrada e de saída. O de entrada faz conexão com o CGL, corpo geniculado lateral, e o de saída faz conexão com a medula espinhal. Os cientistas acreditavam que o FPR de entrada tinha uma ligação direta somente com a visão, e o FPR de saída somente com a questão da manutenção da postura. Lembrando que essas duas membranas, esses dois núcleos estão relacionados ao FLM, fascículo longitudinal medial, e aos núcleos oculomotores, o núcleo de Perlia e o núcleo de Egbert-Westphal. Aí, esses estudos recentes mostraram o seguinte: na situação de luta e fuga, numa situação de estresse, ou numa situação, por exemplo, como um exercício físico contínuo e estressante que passe de 15 minutos, o FPR de saída, que tem a sua conexão com a medula espinhal, vai fazer um aporte maior com a movimentação do nosso corpo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que exercícios físicos que estimulem a produção de hormônios do estresse, né? O cortisol, numa situação que passa de 15 minutos, exercícios aeróbicos, eles podem estimular a visão. Como? Os captores podais vão receber as informações e essas informações vão passar a sobrecarregar os núcleos oculomotores, que terão que trabalhar mais para manutenção desse processo que vem lá do nosso cérebro reptiliano para luta e fuga. Ou seja, corra que você melhora a sua visão. A gente vai discutir mais sobre isso em cursos que eu estarei ministrando no portal Opticanet, bem como no meu blog. Então me acompanhe. Abraços!